Boa noite. Já foi mais forte daquela vez que estava treinando. Gente, o professor já falou um pouco de mim. Vocês vão ver que a partir da hora que eu entrei ali, já tirei o blazer, porque eu estou com calor, eu suo pra caramba. E vocês vão ver que eu não fico falando muito juridiquês. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que o direito ele não serve para si mesmo. Eu acho que o direito ele serve para a sociedade. E segundo, porque eu acho que não combina com a minha pessoa. Eu sempre tive a ideia de que as coisas que eu aprendi na faculdade eu tinha que falar com os meus pais. Os meus pais não tiveram oportunidade de estudo, né? Como provavelmente muitos daqui, eu fui o primeiro da minha família a acessar a universidade. Então, como é que você vai falar de direito potestativo para sua mãe que estudou até a 4ª série? Não faz sentido, né? Então, eu acho que uma das funções nossas de estar acessando esses lugares é justamente de tentar desmistificar a carreira, tirar um pouco desse formalismo e trazer mais para perto da sociedade mesmo. Até porque isso, quem está falando não sou eu. Quem falou sobre isso foi Mauro Capelletti, lá em 1980, numa obra que foi revolucionária, falando sobre acesso à justiça. Então, com palavras mais bonitas, mas o conteúdo é o mesmo. É possível a gente ser técnico e ser simples, né? Mas, passada essa primeira introdução, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para fazer essa palestra aqui, numa faculdade que é tradicional daqui de São Paulo. Eu acho que é muito bacana a gente ter esse tipo de iniciativa que vai acabar aproximando. Eu acho que a ideia hoje é a gente acabar aproximando quem está chegando na faculdade agora, quem está saindo, porque, no final das contas, são vocês aí que vão com gás agora sair da faculdade e falar, pô, vamos mudar, vamos fazer. Eu já estou meio assim, tipo, pô, acho que não... Mas, nessas horas, eu ganho um gás maneiro para a gente conseguir seguir, né? E aí, eu queria agradecer, primeiro, o professor Paulo Dimas, né, que é o diretor, também agradecer o professor Fábio, que é o coordenador, e a professora Lidiane também, que foi com quem eu conversei esse tempo todo, e também o professor Irineu, que está nos acompanhando pelo YouTube, que foi ele que fez a minha indicação. Então, eu agradeço a eles. Se vocês não gostarem da palestra, vocês reclamam com eles, né? E a ideia hoje, gente, é mais ou menos tentar tirar a gente da caixinha. O pessoal que está passando já pela faculdade, no caminho, vai aprender direito civil, aí depois pega direito penal, aí depois administrativo. Aí você vai pegar um caso, é tudo misturado. E aí? Você vai pegar, por exemplo, hoje que está acontecendo muito, startup. Na startup, vocês vão pegar casos que não é nem jurídico. E aí, como é que vocês vão resolver? Se vocês pegarem o jurídico conversarem com o pessoal do jurídico de startup, eles sabem muito pouco de lei. Mas eles estão lá no jurídico, estão resolvendo os problemas. Então, a ideia que eu queria trazer para vocês hoje é, cara, vocês realmente precisam dessa base. Essa base é meio que para você encaixar melhor no seu arquivo. Mas na hora H, na hora que o bicho pega, Deus nos acuda. Então, eu falei ali, né, está aqui no meu currículo, que eu fui assessor de ministro no Supremo. No Supremo, a gente pegava um dia direito de família, no outro dia era tributário, no outro dia direito da mineração. Alguém já teve aula de direito da mineração? Eu também fiz essa cara quando eu peguei esse processo, né? Então, é isso. Assim. E aí, como é que você vai fazer? Tem que se virar, né? Porque todo mundo sabe, né? A gente não pode deixar de julgar o caso. Então, o ministro não pode deixar de julgar o caso. Aí tu vai falar assim, pô, mas eu não tive isso na faculdade. Se vira. Não existe, né? Então, a ideia hoje é ver que, na prática, apesar da gente aprender ainda o direito em caixinhas, na prática, o que vocês vão ver, o que vocês vão ser demandados a partir do mercado de trabalho é um outro mundo.
né? E isso tem acontecido com o direito. Como eu sou de direito processual, eu vou pegar mais direito processual. Mas, por exemplo, ações coletivas. Não existia isso antigamente, do jeito que é sistematizado hoje. Como é que aconteceu? As relações foram se modificando a ponto de que o direito tem que dar uma resposta, né? Então, a gente tem que correr atrás. O direito é meio que correr atrás do que está acontecendo na sociedade. Então, eu vou fazer um passo a passo que, assim, é direito, mas não é direito. Explico. O direito ele é uma ciência social aplicada, né? Essa aí que é a classificação dele. Vamos lá. Mais uma caixinha, né, Arapuã? Você falou que não ia botar caixinha. Mas eu vou tratar aqui de coisas que não fazem ligação com o direito, que provavelmente vocês assistiram em alguns momentos da faculdade, mas que são outras ciências. E por que eu fiz isso? Porque no mestrado e no doutorado eu estava meio de saco cheio de processo civil. Aí, fazendo mestrado e doutorado em processo civil, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o sistema, coloquei outras ciências no meio, botei um pouquinho de processo, né, porque tem que justificar, mas deu a minha tese que eu gostei, então tá bom. O importante é que eu aprovei, gente, então tá tudo certo. Vamos lá. A primeira coisa, para que serve o direito? Primeiro dia de faculdade, você fala, pô, para que serve? Aí vocês pegam aquela aula de Teoria Geral do Estado, Introdução ao Estudo do Direito, e aí fica aquela coisa, por exemplo, se você for pegar em política, né? A gente ainda está num período complicado, mas, basicamente, a confiança da população na justiça brasileira é de mais ou menos 50%. Isso é uma nota bem baixa. Ou seja, 50% das pessoas confiam na justiça e 50% não confiam. Não, mentira, não é assim. É o seguinte, de uma nota de 0 a 10, você dá 5 para a justiça brasileira. E isso tem uma série de implicações do porquê, né? Mas quando a gente aprende lá, pô, para que serve o direito? São regras, são normas, não sei o quê. Cara, cada um pega a sua definição. Mas a ideia é, basicamente, evitar ou resolver conflitos, né? E aí, como é que você pode fazer isso? Você tem várias formas de resolver conflitos. Você tem a autocomposição, né? Você chega com um cara, conversa, pá, resolveu ali. Você tem a autotutela, né? O cara roubou, tu vai lá e bate no cara. Tem a jurisdição, né? E aí você vai pegar lá a jurisdição, até ficou mais alto, né? Parece que está anunciando. Quando você vai pegar a jurisdição, aí você fala lá do conceito do Dinamarco, né, que é a pacificação da sociedade. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte. Opa, peraí. Como é que eu faço para dar o play? Aqui. Acho que é aqui. Tem play? Não. E agora, gente? Deixa eu ver. Tem... É porque tem vídeo também, né? E tal. Não. Para trás. Posso ir? Já ouviu. Alguma. Vossa Excelência está... E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vem, Vossa Excelência não tem condições alguma, não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa Excelência não está, não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso.
Vossa Excelência, quando se dirige a mim, exatamente Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. Respeite. Respeite. Ministro Joaquim, Vossa Excelência me respeite. É a pacificação, né, da sociedade, na mais alta corte do país, né? O mais engraçado é que dizem, né, as pessoas, as fofocas de Brasília, falam, eu também faço um TV Fama Made in Brasília, antigamente era muito pior, assim, tipo, antes da TV Justiça era bem mais pesado. Aí aqui a gente também tem arbitragem, né? Então, Pune o Carlos Alberto com o cartão ou o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, Marcílio? Ih, rapaz! Olha lá! Tomou o cartão das mãos do Xandia! Que isso? Ele não tem a noção do que ele já tinha o amarelo, mas ele tomou. Isso é quando tem a cláusula de arbitragem e aí ele não aceita, né? Então, tudo bacana, Marcílio. Sabemos, o pessoal de processo vai ficar chateado comigo, mas enfim, a arbitragem tem o seu valor e é um valor alto, né? Então, por isso aí a mediação e conciliação, né? A camiseta da União. Gente, os memes são antigos, não é porque eu sou velho, é porque eu sou velho. Enfim, conciliação e mediação. Mas aí a gente vai para uma pergunta. A primeira pergunta que eu faço na minha tese, que é sobre acesso à justiça, o nome a minha tese era sobre os incentivos que acabam influenciando no acesso à justiça. E aí, a primeira pergunta que eu faço é, acesso à justiça para quem? Se a gente vai pegar aqui o dado de 2021, na verdade o estudo saiu em 2022, né? Mas em 2021, 106 milhões de brasileiros, ou seja, mais ou menos a metade da população brasileira, vivia com até R$ 13,83. Isso dá mais ou menos R$ 417 por mês. Você acha que aconteceu um problema, sei lá, consumidor? O cara vai acessar a justiça? Quem é essa população? A gente está falando de metade da população que, obviamente, está fora do escopo da justiça, do objeto da justiça, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa também a gente tem que parar e refletir. Não é direito, é política pública, mas política pública é movida por direito, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago na minha tese, eu realmente faço essa pergunta. E a gente sabe exatamente quem são essas pessoas, né? Essa foto ficou famosa também na pandemia. O professor falou, né, que eu sou colunista do Globo e tal, hoje eu estava falando justamente sobre o Marco Legal do Saneamento, né, em que a gente tem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto tratado. Né? Então, a gente sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas, elas não têm a dignidade, elas não têm nada. Então, você não tem artigo 5º, Constituição, sabe? Eu acho que, nesse momento, a gente precisa refletir que tipo de direito a gente quer fazer, né? Eu acho que isso é muito importante, porque... E assim, eu não estou falando do tipo, o cara vai sair daqui, vai virar defensor público, vai, trabalhar de graça. Não é isso. Mas é ter a consciência do impacto social que vocês podem implicar, sabe? E vocês podem fazer isso por qualquer ângulo que vocês possam escolher, desde a startup até o direito administrativo, sabe? Vocês conseguem fazer um impacto social relevante dentro do trabalho de vocês, mas sabendo também de que tem certas coisas que vocês podem ajudar a modificar. E aí aqui a gente tem algumas saídas,
né, dentro do direito processual e tudo. Não vou ficar falando eternamente sobre isso, que eu falei que eu não ia falar sobre direito. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a justiça gratuita, que foi também um trabalho do Mauro Capelletti que surgiu. Né? A primeira coisa que ele viu é que foi justamente isso. Pô, tem gente pobre pra caramba e o processo é super caro. Aqui no Brasil a gente tem a justiça gratuita. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 95% dos processos terminam em acordo. Por quê? Porque o processo é caro pra caramba. Então é mais fácil você terminar num acordo e não ter que ficar pagando os custos do processo, e aí você resolve logo. Né? Então, só que, quando você está falando que um processo é super caro, como é que você vai para a justiça ganhando R$413 por mês? O salário mínimo, 1.200 alguma coisa, 1.300. Aí você vai falar, né, que foi um dos debates que a gente teve esse ano, sobre o mínimo, né, da isenção do imposto de renda. Então, todas essas informações devem ser colocadas em perspectiva, né, para a gente entender, pô, eu vou ser um advogado, mas eu sei qual é o meu cliente. Não é a pessoa que está lá no Cafundó do Judas, lá no interior. É muito diferente. Né? Então, o Mauro Capelletti ele pensou, ele falou, cara, a gente tem que flexibilizar o acesso à justiça, porque não adianta a gente ter uma justiça que não atende ninguém. Né? Isso é a perpetuação da injustiça. E aí depois você tem Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela não é apenas a instituição que vai trabalhar com o processo, ela também vai fazer consultoria. Né? Ela tem uma rede de apoio que precisa ser feita. A Defensoria não precisa ser só a Defensoria Pública, mas o advogado pro bono. Vocês, quando tiverem um escritório lá, Faria Lima, Avenida Paulista, abram uma pasta pro bono, que isso dá dinheiro. Ficou esquisito, né? Mas olha só, quanto mais você dá, você recebe um capital social. Esse capital político-social que a gente está falando de ESG. Está vendo? Já estou falando de outra parada, que é o que está rolando agora. Se vocês forem ver, no ano passado, até junho do ano passado, os investidores, né, que são os stakeholders, aquela coisa toda, eles fizeram um investimento nessa parte de ESG de mais ou menos 2,5 trilhões de dólares. Ia ser legal ter 1% disso no escritório de vocês, né? Então, pensem nisso. Voltando, flexibilização do interesse de agir. Pô, agora eu fui bem técnico, né? Mas isso aqui é nada mais, nada menos do que você tentar fazer com que questões técnicas não afastem você do direito que você efetivamente tem. E aí existem algumas questões, como, por exemplo, consumidor.org. Né? O consumidor.org, que é uma plataforma estatal e tudo, ele tem um índice de resolução de conflitos, de acordo, que são ótimos. E aí, existem alguns professores que estão falando, poxa, de repente a gente pode tentar forçar a pessoa, pelo menos tentar ir por ali, antes de acessar a justiça. E aí a gente pode falar sobre 500 outras coisas a respeito disso. Mas o que eu queria que vocês pegassem a partir daqui cara, com tudo que a gente está falando, a gente falou, eu não sei quanto tempo eu estou falando, mas, enfim, de tantas coisas que a gente falou 3 tópicos só de direito, e 3 tópicos que estão imbricados com outras tantas coisas, outros tantos fatores, que a gente já falou de economia, já falou de política, né? Falou de geografia, enfim, saúde, e por aí vai. Né? E aí é um pouco ali do que eu queria trazer para vocês, ainda sobre a minha tese de doutorado, que é falando justamente de que fatores são esses. Né? O que acaba influenciando no acesso à justiça. E ali eu fiz uma definição e classificação, aquela coisa toda, mas dentro disso eu fui falando assim, olha, questões legais também podem influenciar no acesso à justiça. De repente, com uma lei, você consegue incrementar o acesso à justiça ou diminuir esse acesso à justiça. Tenho 2 exemplos. Constituição de 88.
tipo de processo que continua crescendo mais no Brasil é de plano de saúde e medicamento. Aí você tem a reforma, né? Não é a reforma, é o, entre aspas, novo CPC, que colocou lá a parte de você ter que pagar os honorários de sucumbência em grau recursal. Aí você diminui esse acesso, porque você para de ficar recorrendo eternamente. Se eu não me engano, na semana retrasada saiu uma notícia de que a AGU ela deixou de recorrer em 2 milhões de processos. E, para quem não sabe, o maior litigante do país é justamente o Estado. Dos 10 maiores litigantes do país, 6 têm origem estatal. E aí a gente tem, por exemplo, incentivos sociais, que é como a sociedade também acaba influenciando naquela coisa de você entrar no processo ou não. E incentivos judiciais, que, no final das contas, é como que o judiciário ele acaba se movimentando, se comportando de modo a aumentar ou diminuir também o acesso à justiça. Então, aqui, ó, volto a falar, são incentivos, a gente está falando, entre aspas, de direito, mas quando a gente fala de incentivos, essa palavra incentivo, na verdade, ela é da ciência econômica. E aí, aqui, a gente traz, né, alguns dados que eu fiz na minha tese de doutorado, que foi sobre como que se comporta o litigante médio. Quem é o litigante médio? É a pessoa que deu um problema e vai processar alguém. É basicamente isso. E aí, esse gráfico aqui, ele mostra, ele acaba desmistificando um negócio que sempre existiu dentro do direito processual, uma crença, que é falando assim, olha, o brasileiro adora entrar com o processo. Escorregou, pum, processo. Tudo processo. E aí eu trago duas fundamentações, 2 argumentos para desmistificar isso. Primeiro, o maior litigante do Brasil é o Brasil. Segundo, esse dado aqui mostra, ele está separado por renda mensal, e ele responde uma pergunta que é a seguinte, quanto de prejuízo você suportaria antes de ingressar com uma ação na justiça? E aí, a maioria esmagadora das pessoas falaram que suportariam de R$1.000 a R$1.500 de prejuízo. O pulo do gato tá que as pessoas que ganham até R$1.000 também responderam isso. Então, a gente está falando do prejuízo do mês inteiro de trabalho. Se isso não é uma resistência absurda, eu não sei o que é. Então, e essa resistência ela vai aumentando conforme vai também aumentando a renda da pessoa. Mas o geral ali é 1.000, 1.500. Então, pensem vocês, poxa, se o cara gosta de litigar, a qualquer 50 conto ele está entrando. Não, mas o cara está ganhando R$1.000 e só depois de aguentar ali, putz, perdi 1.000 conto, agora eu vou. Né? Então, e como é que eu cheguei a essa conclusão também, né? Faz sentido eu falar. Eu fiz uma pesquisa empírica que foi por autoseleção, basicamente preenchimento de formulário. Eu fiz umas 14 ou 15 perguntas, já não lembro mais, que ficaram rodando uns 3 meses no Brasil pela internet e mexi com estatística e com economia. Obviamente que eu não fiz as contas, foi um amigo meu economista que fez e depurou os dados. Né? Então, tem até um negócio na tese que é o índice Gini. Alguém aqui já ouviu falar de índice Gini? Ninguém, quase ninguém. O índice Gini ele fala sobre o tanto de desigualdade que existe num determinado país. Aí ele pegou esse negócio e colocou uma correlação entre confiança na justiça e automação do trabalho do judiciário. Uma coisa muito louca, mas ficou muito legal. E aí a gente chegou a esse ponto, a gente pegou uma pesquisa que era de mais ou menos, chegou a 1.800 pessoas, do país inteiro, a gente pegou o pessoal do interior do Amazonas, do interior do Rio Grande do Sul, assim, foi uma pesquisa bem extensa, e a gente foi depurando por
dos dados, justamente para não dar o viés, né, esqueci o nome, o viés de amostragem, lembrei. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que eu queria trazer para vocês também, é sobre outras coisas que acabam influenciando também no direito. A gente falou lá já, economia, estatística, sociologia. Agora a gente vai falar de neurociência e psicologia. Qual é a diferença entre o homem e o animal que a gente aprende no colégio? Os homens são racionais, os animais são irracionais. Mas não é bem assim na realidade. A gente não toma decisões, eu vou encurtar muito porque está quente, a gente não toma decisões 100% racionais, isso não existe. Isso foi desmistificado nos últimos 20 anos. O contexto, o ambiente, tudo influencia na decisão que você vai tomar. E como é que isso funciona? A gente tem dois tipos de raciocínio. O primeiro é um raciocínio intuitivo, que é um negócio que já está meio que repetitivo na tua cabeça, você já faz o bagulho automaticamente. E tem um outro, que é o raciocínio mais trabalhado. Se você for parar e pensar, o intuitivo, por ser mais automático, por ser mais rápido, ele vai exigir menos energia. E, obviamente, que o corpo é inteligente, então ele vai querer gastar menos energia possível. O que acontece com isso? A gente automaticamente usa mais a parte intuitiva do cérebro do que a parte de raciocínio mais elaborado. No final das contas, desde a hora que vocês acordaram até a hora que vocês forem dormir, vocês vão ficar com mais ou menos 70 mil decisões. E aí eu vou dar exemplo para vocês. Exemplos bobos. Tocou o despertador. Levanto ou põe mais 5 minutinhos? Tocou de novo. Mais 5 minutinhos. Vai escovar o dente. Vou começar do lado direito ou do lado esquerdo. Ninguém pensa nisso. Mas vocês estão tomando essa decisão automaticamente. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Será que toda a decisão que a gente toma durante a vida, ou fazendo uma prova, ou então julgando um processo, ela é 100% racional? E aí a gente pode falar, o direito, ele tem essa coisa da racionalidade lá. Alguém, eu acho que o pessoal do terceiro período para frente já deve ter ouvido falar em Kelsen, né, e tal. É por isso que o Kelsen não deu certo. Aí aqui eu trago um estudo da revista Nature de 2019, que esse estudo é muito louco. Ele basicamente fazia o seguinte, ele fazia a pessoa que era testada ficar decidindo entre duas opções. Aí fazia isso, enquanto isso a inteligência artificial ficava lendo. Num dado momento, a inteligência artificial conseguia prever com 11 segundos de antecedência a decisão que a pessoa testada ia tomar. Como é que isso acontece? As áreas do cérebro que eram tomadas pela parte da parte instintiva começavam a acionar. E aí, como é que é essa linha de raciocínio que a gente faz? Alguém aqui faz terapia? O que vocês fazem na terapia? Vocês vão entender o que vocês fizeram durante a semana toda, não é? É isso. O cérebro faz exatamente a mesma coisa. Você só vai entender a decisão que você tomou. Você primeiro decide e depois você processa esse raciocínio a ponto de falar, putz, decidi por isso aqui. Mas eu tinha decidido há muito tempo. E aí que está. Quando a gente vai... Aí por que o Irapuan está falando disso? Judiciário. No judiciário, como é que é a sentença? Espera aí, vou passar aqui porque é essa parte. Sentença, como é que a gente aprende na faculdade? Aqui e em todo lugar. Relatório, que é o caso, fundamentação, dispositivo. A gente aprende errado. Não é assim que a gente faz. Isso é uma forma não natural de aprender.
a gente lê o negócio, a gente decide e depois a gente vai falar, poxa, é por causa do artigo XYZ, do princípio tal e não sei o quê. Aí você coloca a fundamentação. Se vocês forem olhar algumas decisões, algumas sentenças e votos mesmo dos ministros e tal, você vai ter o relatório e vai falar assim, a parte tem razão ou a parte não tem razão. E aí fundamenta. Né? É até mais legítimo, né? Mais honesto. Tem uma linha de pensamento nos Estados Unidos que fala sobre isso, né? Que é um direito real, verdadeiro, de decisão e tal. Mas aí eu queria trazer aqui um outro dado bem interessante para vocês. Vocês conseguem ler isso aí? Uma pesquisa do TJ de Goiás falou que se você tomar um suquinho de uva antes de uma audiência, aumenta a chance de você fazer o acordo em 30%. Isso ficou famoso na época. Vocês acham que é porque a uva tem uma propriedade XYZ? Isso tem a ver com tudo que você decide é com base na onde você está. O suco de uva, no caso, é o aumento da glicose no seu sangue que vai trazer uma ideia de saciedade e, a partir daí, você vai tomar decisões melhores. Então, você não vai ficar focado, você não vai ficar nervoso, querendo briga. Você vai querer resolver o seu problema. É isso. Vou dar um exemplo que aconteceu agora. Eu reclamei do calor, aí eu falei, vou acelerar esse negócio pra caramba e tal, não sei o quê. Aí, pô, senti um ventinho. Eu falei, pô, agora tá bom. E isso acontece com vocês a todo momento. Vou dar outro exemplo. Eu juro que é o último exemplo desse negócio. Se alguém chegar para vocês e falar assim, olha, o que você acha de fulano? E te der um chá quente para você segurar, você tende a falar coisas boas dessa pessoa. Se, por outro lado, você chegar e a pessoa te perguntar, o que você acha do fulano, e te der um refrigerante gelado, você vai tender a falar coisas mais negativas dessa mesma pessoa. Única e exclusivamente por causa do calor e do frio. Você que está me olhando assim, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando a gente vai falar de países nórdicos? É você mesmo que olha para trás. A primeira coisa que você pensa, tipo, países nórdicos, frio, índice de suicídio, já ouviu falar nesse negócio? Que lá... Então, agora você fica sabendo. Os países nórdicos, eles têm um índice de suicídio muito alto, apesar de serem países igualmente, né, no ponto de vista de desenvolvimento humano, maravilhosos. Mas por que isso? Por causa da ausência de sol. Lá faz sol 3 meses do ano. Então, assim, a gente precisa do calor para se sentir bem e tal. É isso. A ideia é mais ou menos a mesma. Agora, por que acontece isso? Aí vocês já estão pedindo demais, né? Direito de novo. Mas isso aqui é super rápido. Imparcialidade, neutralidade e sociedade. O juiz, cara, ele é uma pessoa que lê. Ele é uma pessoa que está dentro da sociedade. Ele é uma pessoa que tem grupo de zap. Eu tenho um grupo de zap com vários juízes, embora a Vaza Jato, né, no caso, não tenha deixado isso de uma maneira muito legítima. Mas a questão principal é, eles são seres humanos. Né? Inclusive, a toga preta e tal é para dizer que tem neutralidade, aquela coisa toda. É formalismo. Assim, o que é imparcialidade no final das contas? É você não ter interesse direto na questão. Né? Neutralidade, você estar equidistante das partes. É isso. Né? E aí, isso quer dizer que você não tem uma preconcepção a respeito de alguma coisa? A gente está falando, né, muito sobre politização do direito, ou judicialização da política, aquela coisa toda. Você acha que o ministro não tem partido A ou partido B, simpatia por A ou simpatia por B? Não acha que um juiz da primeira instância tem? Todo mundo aqui tem. Mas como é que a gente vai fazer para que isso seja exigível, que tenha ali algum grau de legitimidade? Através da fundamentação. E aí, quando vocês vão ver lá no Código Civil,
né, falando que o juiz tem que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, é para isso. Porque ele vai ter que enfrentar o negócio. Tipo, ele vai falar, olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, por causa disso, disso e disso. Porque é através dali que a gente vai ter o controle. A gente não tem como falar assim, olha, ele estava pensando nesse negócio aqui naquele horário. Mas através daquele controle externo a gente pode colocar argumentos pró ou contra para reforçar ou para quebrar aquela coisa. Então, vocês não podem confundir isso. Vocês estão aqui hoje. Vocês não podiam confundir nem ontem. Mas hoje tá desenhado. Ó, imparcialidade, neutralidade, outra coisa, outra parada completamente diferente é você ser um indivíduo da sociedade. Profecia autorrealizadora. Essa é uma outra parada também que é muito interessante, que se aplica a muita coisa. Se aplica na educação e se aplica na justiça. Eu também coloquei isso na minha tese, aplicando para a justiça, mas ela é mais vista em duas hipóteses, educação e dinheiro. São dois exemplos. Mentira, só vou dar um, que é do banco. Aconteceu recentemente, inclusive, vocês devem ter visto lá o banco da parte de tecnologia lá dos Estados Unidos, que quase quebrou, e aí o governo americano deu uma grana. O que aconteceu? Foi a quebra de confiança. Alguém falou assim, esse banco não vai pagar todo mundo, ele não tem grana para sustentar geral. O que acontece? Todo mundo vai tirando dinheiro. E aí, ainda que tivesse sido mentira, aquela coisa, no primeiro momento, acaba se tornando verdade. Então, a profecia autorrealizadora é, você tem uma hipótese, e aí, a partir dessa hipótese, as pessoas acreditam nela, se comportam de tal maneira que, mesmo que isso seja mentira no primeiro momento, pode se tornar verdade. Como é que acontece na educação? Professores, eles tendem a não crer no potencial dos alunos mais escuros. Isso independentemente de ciência. Pode ser português, pode ser biologia, pode ser matemática. Tem estudos sobre isso. Eu não trouxe porque, enfim. Mas eles tendem a achar que aqueles alunos são mais problemáticos, que aqueles alunos não rendem mais, e aquela falta de confiança na postura deles se reflete no comportamento do aluno, que vai fazer assim, pô, não vou estudar, por que eu vou estudar? E aí acaba dando nota errada. Não, nota errada não, acaba dando nota baixa. E aí o que faz o professor? Tá vendo? Eu tinha razão. Sendo que a postura dele de não acreditar anteriormente que levou diretamente àquele resultado. Tem um filme muito interessante sobre isso também, é um filme francês, e a gente viu sobre isso agora também no banco aqui que eu falei. Então, profecia autorrealizadora é muito isso. E isso também é um defeito de raciocínio, porque a gente acaba acreditando num bagulho que não necessariamente é real, e acaba gerando aquilo ali. Eu tenho um último exemplo. Sabe um exemplo de profecia autorrealizadora? Star Wars. E eu nunca tinha pensado sobre isso, eu juro para vocês. Alguém aqui já viu o episódio 3? Não é spoiler, porque já tem 20 anos esse bagulho. O Anakin, ele sonha com a morte da esposa dele. E aí, ele se entrega para o mal para evitar que a esposa morra. Ele se entrega para o mal para ele ter poderes de evitar a morte. E a esposa só acaba morrendo, ela desiste da vida, justamente porque ele se entrega para o mal. Isso é uma profecia autorrealizadora, assim, tipo, na veia. Cara, Jorge Lucas é muito gênio. Mas é isso. E aí aqui, gente, é um bagulho que acontece a todo momento, rede social. Rede social é isso aqui, ó, viés de confirmação. O que é esse negócio? O nosso cérebro ele também tende a achar que a gente está sempre certo. Então, todas as informações que eu estou trazendo aqui, vocês vão pegar apenas metade delas e falar assim, tá vendo? Ele falou que eu estava certo. É natural isso. E aí, o que é isso, né? Você vai pegar fatos objetivos da realidade, você vai pegar as suas crenças e você só vai puxar e só vai gravar aquilo que você acreditava que existia. O resto você simplesmente exclui. Isso acontece a todo o momento.
Eu escrevi um texto uma vez falando sobre meritocracia. Eu vou falar devagar para todo mundo entender. Eu falei assim, o sistema da meritocracia, em tese, ele é bom. Por quê? Quem se esforça mais, ganha mais. O problema é que a meritocracia ela é mal aplicada no Brasil. Porque não importa quanto você se esforce. O outro, se tiver um QI, ele entra e tu não entra. O problema é que isso está desregulado. Se fosse todo mundo concorrendo junto, com as mesmas condições, beleza. O problema é que é mal aplicado. Uma amiga minha falou assim, adorei o texto que você bateu na meritocracia. Só que eu escrevi 2 vezes isso no texto. Mas eu não bati na meritocracia. Eu falei expressamente 2 vezes. Você não leu? Ah, não. Isso acontece. É uma coisa automática do nosso cérebro, e isso está sendo falado desde a década de 60. E isso também pode acontecer no judiciário. Esse é o ponto. Às vezes você fala assim, pô, o juiz não leu aquele argumento que eu falei. Está escrito. Eu escrevi isso numa apelação semana passada, eu juro por Deus. A juiz, eu entrei com a inicial, a juíza falou assim, explique melhor o ponto X, porque parece Y. Aí eu falei, excelência, não é Y, é Z. Sentença. O autor falou que é Y. Aí eu falei, mas é na primeira página, garrafal. Eu falei, pô, não pode ser. Então, assim, às vezes não é por mal, não é sacanagem, enfim. Mas é isso. Então, eu quero que vocês entendam que esse tanto de informação também tem que estar na cachola de vocês na hora que vocês forem fazer esse tipo de coisa. E por quê? Porque na hora que a gente está falando de convencimento. Convencimento nem sempre é o melhor argumento, mas é geralmente prender a atenção, é geralmente puxar alguma coisa. O modo como você fala é muito importante justamente para prender a atenção naquilo que você realmente precisa que o cara entenda aquilo ali. Então, por exemplo, aquilo que eu falei lá do suco de uva. Pô, tenta ir logo depois do café da manhã do juiz para despachar com ele. Ou então, oferece uma bala para o cara, pô. Eu estou falando sério. Você tem que ir naquela hora que o cara está de boaça. Porque aí ele vai tender a ouvir os seus argumentos. E aí não importa, e aí esse é o ponto. Não importa muito, no final das contas, óbvio que importa, tá? Mas assim, não importa, não é tudo, é isso que eu quero dizer. O direito é 70%. Os argumentos que vocês vão usar, todas as teorias e tal, cara, funciona muito, mas não basta em si. Todas essas coisas aqui, elas vão turvar o raciocínio de vocês. E tudo isso vai interferir justamente para eles absorverem o que vocês aprenderam agora. Então é por isso que eu estou trazendo esse tanto de informação, que não é sobre direito, é sobre vida. Então vocês vão usar isso, por exemplo, para falar com os filhos de vocês, para falar com os pais de vocês, que no final das contas é argumento, né? Até na balada vocês podem usar isso. Dá certo. E aí, por que eu estou trazendo aqui? A gente vai para a conclusão, finalmente. Ó. O que eu quero de vocês com isso aqui? Tem que botar o alto. Água de calcinha fio dental. Vitamina para dar o pump no Gladson Ceará. Tamo junto. Água de calcinha fio dental. Danone. Um ovo. Areia. Ovo de lagartixa. 2 morangos podres. Pão. Um pouquinho de orégano, aí tu joga um pouquinho só de pimenta gota, joga sardinha, não sei se vai bater, mas vamos lá. Pressão! Gato, tem que crescer, porra, agora tu cresce, vem comigo, vem com o bravo, muralha, uhul! Obrigado, meu Deus, receba! Sem corte, meu irmão. É desde 2011.
é isso que eu quero que vocês façam com isso tudo que eu falei hoje. Claro que não... Eu acho, pelo menos, que não foram essas porcarias que eu passei para vocês. Mas, assim, a ideia hoje aqui é mostrar que essa complexidade que é o mundo, vocês vão ter que identificar cada coisa que vai ser importante para o dia a dia da carreira de vocês. E aí vocês vão ter que misturar efetivamente na hora. E não necessariamente tomar, mas dá para o juiz tomar, tá ligado? Ou... não necessariamente para o juiz, mas para um potencial cliente. Porque uma coisa que ninguém fala para vocês é, hoje você está de advogado júnior, amanhã você vira sócio. Vai lá pegar cliente. Ninguém te ensinou. Tava tirando, é que vocês não tiram mais xerox, mas a gente aqui na mesa, a gente já tirou muita xerox. Então, assim, tirava xerox, aí fazia petição e tal. Então, assim, saibam que, se por um lado tem muita informação, você tem que pegar esse negócio, identificar, fazer a combinação ideal e entregar. É esse o diferencial que vai fazer vocês deixarem de ser o advogado que é o... A gente tem 1.400.000 advogados no país hoje em dia. Como é que você vai ser o top 10 do negócio? Ah, é difícil pra caramba? É, mas pega esses. Faz o teu, pô. É assim, esse é o diferencial, vocês sabendo que o mundo evolui pra caramba, que a neurociência está correndo pra caramba, que vocês têm que pegar cliente, trabalhar com o cliente, trabalhar com o juiz e ganhar o seu ainda, porque depois você ainda tem que negociar no escritório e tal. Ou então vocês como juízes, sabendo que a diferença entre inocente e culpado pode ser uma barra de cereal. Claro que eu estou botando um exemplo absurdo, mas é isso. No final das contas, o nosso cérebro ele é bobo. E a gente tem que ter noção disso. Né? A gente tem que ter noção do nosso lugar na sociedade, saber o impacto do nosso trabalho. A gente tem que saber o que está influenciando no nosso dia a dia para a gente ser profissionais melhores. Então, assim, essa palestra não é para falar assim, direito civil, do jeito do século passado, não serve para nada. Não, serve, mas você tem que ter outras habilidades também para complementar. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. A vida é complicada, é igual isso aí. Às vezes você vai ter que tomar mesmo essa vitamina. Mas, cara, eu vou falar para vocês. E aí... eu acho que faz sentido agora eu falar um negócio que eu não sei se vocês notaram, mas eu sou um palestrante negro. E eu não falei sobre negritude em nenhum momento hoje. Né? Eu estou falando sobre psicologia, processo, neurociência, economia. Para chegar até aqui foi duro. É possível. Esse é o ponto. Você está hoje numa faculdade, abrindo os trabalhos à noite, para falar de coisas que, muito provavelmente, vocês ainda não ouviram falar, é a contextualização do negócio. Então, vocês hoje estão recebendo uma informação muito antes do que eu tive. Então, vocês já estão na frente, sabe? Eu acho que esse lance de a gente falar de quebrar protocolo, tirar... é mais para engajar mesmo vocês. Mas a mensagem que fica é, cara, tem que continuar estudando, é difícil pra caramba, mas é possível. Eu, há 10, 15 anos, estava aí no lugar de vocês. Ano passado que eu consegui ter uma estabilidade bacana, eu ainda não estou rico a ponto de não ter que trabalhar. Porque eu estou bem, mas eu tenho 6 empregos. Tipo o pai do Cris, só que gordo. Eu não posso parar de trabalhar. Mas, pô, agora eu consigo pagar as contas. Então tá tranquilo. Então, assim, eu sou muito grato. Então, eu queria trazer isso para vocês.
É difícil, pô, pegar esse monte de informação, colocar de um jeito simples e aquela coisa toda. Vai demorar, vocês vão precisar de paciência, mas vale a pena. É trabalhoso, mas vale a pena. E, enfim, o que vocês precisarem de trocar ideia, de ter ajuda, tem esse corpo docente todo, que foi inclusivo, e eles me deixaram à vontade para falar sobre o que eu quisesse. Eu trouxe uma maluquice para vocês. E, assim, eu acho que esse é o melhor que eu poderia passar para vocês, do tipo, não tem um jeito certo de fazer direito, não tem uma coisa, mas foca naquilo que vocês acham e sigam, né? E contem com esse corpo docente, contem com outras pessoas que vocês forem conectando no meio do caminho e, pô, tenham fé. Então, muito obrigado. Até a próxima.